A paz do Senhor, amém? A Bíblia aqui, vamos ler, Primeiro Gênesis, e dizer, primeiramente para vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos em Cristo, pedir perdão, pela minha ausência. Esse tempo aí eu estava muito atarefado, questão de trabalho, e foi um momento que eu precisava passar por isso, Então, quando a gente tem uma palavra e quando a gente segue o dono da palavra, a gente não pode faltar com a nossa palavra lá fora. Então, foi por causa dessa palavra que eu não estive aqui, mas peço perdão aos irmãos, tá bom? A Bíblia vai falar no primeiro Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, ela era sem forma e o quê? Vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movimentava ou pareava sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. Vendo Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Vendo Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Vendo Deus que a luz era boa, ele fez separação entre a luz e as trevas. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estamos falando e conversando, sobre a cruz, A gente estamos batendo um papo, entre irmãos. É uma pregação. Beleza, mas nós estamos falando de Jesus para pessoas que já são curadas, já são saradas. Nós estamos hoje ministrando para uma igreja que já está curada. Mas se hoje nós estivéssemos que falar para uma igreja que não está curada, de que forma a gente teria que falar? É passando o Espírito para a pessoa, mostrando o caminho da cruz, revelando Jesus até essa pessoa. Hoje eu não teria de forma nenhuma como ministrar essa palavra, como falar algo, de Deus, porque eu não tinha o tema da palavra. Mas se Deus ele me chamou, por que eu vou retroceder? Se Deus ele capacita qualquer pessoa, por que eu vou recuar? Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se ele ordenou, ele deu uma ordem, da mesma forma que o primeiro Gênesis, quando começa tudo, ele começa por intermédio da palavra. Porque eu sou servo dele, eu vou recuar da palavra. Ele diz para mim e você hoje: não recue. Carregue a sua cruz e siga. Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Se você quer andar com Jesus Cristo, você tem que entender que você tem que carregar uma cruz. Eu não sei qual é o problema que você passa todos os dias, mas eu tenho certeza que aquele que foi crucificado, ele diz para você hoje: olha Jó, olha Nael, olha, esqueci agora o nome do varão ali que eu ia falar. Como? Júnior, pastor Júnior, vou chamar logo de pastor Júnior. Pegue a sua cruz e me siga, porque a cruz que nós carregamos tem que ser carregada todos os dias. A palavra vai dizer que todos os dias nós devemos carregar a nossa cruz. E agora nós temos que pensar, que cruz é que eu tenho que carregar todos os dias? Isso aí depende de mim, de você. A gente tem que fazer uma alta reflexão sobre que cruz eu tenho que carregar. Quando eu penso sobre isso, eu entendo que eu preciso de melhorar em algo. Quando eu começo a mentalizar sobre isso, eu começo a identificar que existe algo em mim que está errado, que não está fazendo eu chegar ao caminho da cruz, que eu preciso tomar uma nova direção. Ou então acertar o alvo, porque se alguém errou o alvo, é porque se alguém está saindo do caminho de Cristo. Melhor dizendo, está saindo do caminho da cruz. E o caminho da cruz é andar com Jesus.
Se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para andar e caminhar com Ele. Nós temos que exalar um bom perfume. E aí eu te pergunto, qual é o perfume que você está exalando no local do seu trabalho? Qual é o perfume que você exala quando você está no trânsito? Que perfume você exala quando você está na faculdade, onde existem pessoas que vai querer te ludibriar, mudar o seu pensamento, dizer que Jesus não é bom, que o caminho de Jesus não é bom? Que perfume é que você vai exalar quando você chegar lá? Então, nós que vivemos a palavra, nós que damos ordem à palavra, porque se nós seguimos Jesus, nós temos que ter poder para dar ordem às palavras, e não deixar que as pessoas ludibriem nossas mentes, para que a gente venha se afastar de Cristo. Então, meu amigo, a gente aprende no livro de Salmo 1, que ele vai dizer que bem-aventurado, feliz o homem, né? Que não anda segundo o caminho dos ímpios e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, bem antes, terei prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que lei é essa que você está meditando? De que forma é que você está caminhando com Cristo? Você está na roda dos escarnecedores? Ou você procura um meio bom para você andar? Porque no local de trabalho é onde começam as guerras, né? O lugar onde você se define como um servo de Deus, não vou dizer nem cristão, cristão é a todos, pequenos cristos, né? A todos que criam, né? A gente sabe que até Satanás ele cria, até o próprio Satanás. Você vai chegar aí nos lugares aí nas ruas, as pessoas vão falar assim: eu sou crente, né? Aí você vai perguntar um bêbado: você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você vai perguntar o ladrão, o assaltante: eu creio em Deus. Existe uma grande diferença entre crer e ser servo. Eu escolhi ser servo de Deus, eu não sou crente. Então isso é muito complicado e muito complexo a gente falar. Você chegar a ter essa coragem de dizer: eu não sou crente, eu sou servo de Deus. Existe um contexto muito diferente, né? De você acreditar e de você ser servo. Porque se verdadeiramente eles fossem crentes, eles serviam ao Senhor Jesus Cristo. E nós cremos ao ponto de servir, de negar a si mesmo e seguir Jesus. Então, andar no caminho da cruz é andar no caminho da salvação. Se você hoje, né? Você hoje escolhe o caminho da salvação, você tem que entender que andar com Cristo é negar a si mesmo. Andar com Cristo é carregar a cruz de Cristo. Andar com Cristo é andar e ser diferente. Você não pode ser a mesma pessoa da qual você era, porque você hoje é uma nova criatura. Então, a pessoa que você era outrora não pode se revelar hoje, no dia de hoje. Então, nós temos que entender isso e temos que compreender que o melhor é caminhar com Jesus Cristo. Eu tenho uns 2 meses que foi um mês de guerra para mim. Foi um mês de turbulência nos negócios, né? Trabalho com a empresa. E o mais engraçado, né? Eu estava ali devendo, viu, meu irmão? Eu estava ali devendo. Júnior, pastor Júnior, vou chamar assim, pastor Júnior. Devendo muito, né? E aí, na empresa, devendo os funcionários lá, porque deu um problemão grandão. E aí eu fiquei pensando, de que forma eu vou pagar essa dívida? De que forma eu vou contribuir com a minha palavra, manter a minha palavra com essas pessoas que estão aqui trabalhando comigo? Algo deu errado lá. E aí o valor, eu achava que ia ficar só em 7 mil. Mas o valor era muito mais do que 7 mil. E aí eu fiquei agoniado, né? Estava agoniado, não sabia o que fazer. Aí tive que trabalhar dobrado, né? E trabalhando ali dobrado, e aí tenho que arrumar uma solução, tenho que pagar esse pessoal. Eu tenho que pagar esse pessoal. De que forma eu vou pagar? Vou pedir a fulano. Aí Deus falava: não, peça não. Aí
o filho o filho do demônio, meio do diabo, modo de dizer, me perdoe. Usado, né? O cara usado por Satanás, falou: rapaz, pede o agiota. Aí eu falei: rapaz, pedir para o agiota? Aí eu falei: rapaz, eu sirvo a Deus. Não, pedi para ninguém não. E aí Deus me deu uma direção: você vai falar com todo mundo, mas ninguém vai te atender. Você está buscando solução em lugares errados. E aí Deus me revelou o que eu tinha que fazer. O dono da palavra é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho que dar um bom exemplo, porque eu sou testemunho ocular. Todos estão me vendo. Se eu falho, não sou eu que estou falhando, é o Cristo que eu carrego que está falhando, porque automaticamente eles vão identificar e vão dizer: que crente é você? Eu falei: eu não posso falhar, eu não posso errar, de maneira nenhuma eu vou errar, eu sirvo a Deus e ponto final. E aí fui para o joelho, fui falar com Deus. E falando com Deus era só 7 mil, que eu precisava, tinha que arranjar esses 7 mil. De um dia para o outro eu tinha que arranjar 7 mil. Falei com Deus, dobrei o joelho ali, rasguei o coração com Deus, coloquei todas as dores, tudo que eu estava passando, e falei com Deus e clamando ao Senhor Jesus Cristo ali. Aí Deus usa uma pessoa lá no interior, lá no interior, e falou: irmão, vem cá, passa lá amanhã que eu tenho algo para você, tenho uma proposta para você muito boa, é muito boa, só vai depender de você. Eu precisava de quanto? 7 mil. Deus me abençoou com 32 mil reais. Esse Deus é maravilhoso, rapaz. Foi 32 mil reais. Eu precisava só de 7. Deus me abençoou e contemplou 32 mil reais. Então, nunca fale, gente, com sua palavra. Se você deu a palavra a alguém que você vai para determinado lugar, vá. Independente do que vai acontecer, entendeu? Mas vá. Você deu a sua palavra é como uma flecha que, sendo lançada, ela não volta atrás. Então, dê uma palavra, cumpra com aquilo que você falou. Nós somos servos, temos que tomar esse cuidado. Eu tenho colaboradores que trabalham comigo, que na caminhada, se misturaram, meio escarnecedores, ouvir o conselho dos ímpios, estão afastados de Deus, porque andou no caminho errado. Um outro ponto que eu quero falar para vocês: vigie nos lugares onde vocês estão e com as pessoas da qual vocês estão falando. Vigie completamente. Vigie, porque o diabo está ao derredor. Entendeu? Ele está ao derredor esperando só um tombozinho. Ele está esperando só um vacilo para a gente, para ele tragar a gente. Então vigie. É isso que eu queria falar para vocês. Que Deus abençoe, guarde e nos proteja sempre, tá bom? Amém. Tchau, tchau.